Olá, você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Fica conosco até o final dessa gravação. Hoje o nosso comentário é focado no que está acontecendo em Israel, no Irã e na Rússia. O que aconteceu na Rússia hoje? O pessoal na internet fica se perguntando, mas será que isso é castigo? Será que isso é a mão de Deus? Bom, eu não posso dizer nada, apenas posso dizer, se é uma coincidência muito estranha. Então vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico. Quando nós comentamos a respeito de Israel, ou dessas coisas que vamos comentar, não estamos, digamos assim, focados em geopolítica, não. Mas é porque nós colocamos Israel, digamos assim, no radar das profecias. Isso tem a ver com as profecias. Israel e tudo que está acontecendo com esses países tem a ver com as profecias e muito, tá? Bom, há alguns anos atrás, o mundo via o que acontecia lá no Oriente Médio, uma coisa que ultimamente parou mais, a poeira baixou, era o caso dos homens bombas. Acontecia constantemente, terrorista, homens-bombas que explodia e covardemente eliminava crianças, idosos, civis e tudo que era pessoas inocentes. Bom, com a morte daquele Ahmed Yassin, que era uma figura que influenciava muito os homens-bombas, e também com a morte do próprio Yasser Arafat. De lá para cá, o mundo viu que essas coisas diminuiu drasticamente. Mas agora, com essa guerra que está acontecendo lá em Israel, ou no Oriente Médio, envolvendo Rússia, Irã, tudo, os homens-bombas parece que querem começar a aparecer novamente. Foi ontem lá em Tel Aviv, apareceu um homem carregando uma mochila pelo meio da rua. Ao que tudo indica, ele ia procurar um local onde houvesse muita aglomeração de pessoas inocentes. E de repente, aquela mochila explodiu. Ou seja, se era, como está claro, um homem-bomba, ele perdeu o bote, porque aquele dispositivo explodiu antes da hora que estava programado, ou explodiu acidentalmente. E tirando de circulação apenas aquele terrorista. Então, tudo isso aconteceu lá em Tel Aviv. E aí aparecem os comentários. Tel Aviv, houve um milagre de Deus. Bom, isso são os comentários. Mas uma coisa eu já tenho dito aqui, o que a Escritura diz. O céu, ele peleja por Israel, a favor de Israel. Bom, isso aconteceu ontem lá no Oriente Médio, exatamente em Tel Aviv. Mas agora começará a aparecer novamente os homens-bombas? Não sabemos, mas isso já aconteceu. Bom, agora vamos ao Irã. O que aconteceu com o Irã? O Irã, depois que aconteceu o episódio de que se comenta que foi Israel que tirou de circulação o chefe político do Hamas, ou seja, o principal cabeça do Hamas, lá em pleno território iraniano. Aí o Irã começou a ameaçar e decidiu que iria revidar, atacar Israel. Mas aí, coisa estranha começou a aparecer.
Logo em seguida que ele comentou e decidiu que ia mesmo atacar Israel, aconteceu um incêndio, um enorme incêndio, um incêndio de grandes proporções, lá no Irã, lá próximo, digamos assim, à extrema do Afeganistão. Incêndio em grandes depósitos de combustível. Agora, não se comentou, não se afirmou se foi Israel ou se foi algum atentado lá de dentro mesmo do próprio território iraniano. Bom, e aconteceu esse grande incêndio. Isso aí parece que começou a frustrar os planos do Irã de atacar Israel. Mas aí Israel continuou com aquele seu trabalho defensivo, se defendendo e tirando de circulação os cabeças do Hamas e do Hezbollah. Bom, mas aí, digamos, novamente as autoridades iranianas disseram que, de fato, iam atacar Israel. Foi aí que aconteceu aquele grande ataque cibernético. Olha só, em um só dia, parou o Banco Central do Irã. E o problema que deu no Banco Central se espalhou por toda a rede bancária. Agora, você já imaginou um país como o Irã, que planeja criar uma guerra? Ele vai criar uma guerra e, no fim, não vai poder sustentar a guerra. E esse acontecimento foi um grande recado da parte de quem fez tudo aquilo. Você imaginou o Irã inventar uma guerra e no auge da guerra tudo se apagar? Todo o sistema se apagar? Então aí como é que vai ser? E com tudo isso que está acontecendo, o próprio Catar, que está em negociação com o Egito e os Estados Unidos, o próprio Catar já pediu para o Irã para não atacar Israel. Não se sabe o que vai acontecer. Mas essas coisas que estão acontecendo são estranhas. E tudo indica que parece frear o Irã das suas intenções de atacar Israel. Bom, mas não é só isso, mas vamos deixar por aqui e passar agora para o lado da Rússia. A Rússia está atolada em uma guerra desde quando o ditador russo resolveu atacar um país cujo presidente é judeu. E ele logo ficou em maus lençóis, porque achou que ia conquistar tudo em poucas semanas e agora já está com 2 anos e meio. E agora, não foi a Rússia que invadiu a Ucrânia simplesmente, mas agora é a própria Ucrânia que está invadindo a Rússia, além dos incêndios que já existem país afora. Mas hoje aconteceu outra coisa. Ou seja, 2 coisas aconteceram hoje. Se é apenas uma coincidência, é uma coincidência muito estranha. Houve um grande terremoto lá na Rússia, um terremoto de 7 graus na escala Richter. 7 graus já é um terremoto muito pesado. Até aqui não se sabe, não ouvi falar se tem vítimas ou o que houve tanto, mas houve esse terremoto. E além desse terremoto, houve a erupção de um grande vulcão ao leste da Rússia. Um grande vulcão entrou em erupção. E você sabe que a cinza daquele vulcão atingiu quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros de altura. Isso aí prejudica para o sistema aéreo do país, fora outras consequências. Agora, os estudiosos estão procurando saber se a erupção do vulcão é decorrente do terremoto, como resultado do terremoto ou não. E assim, até onde eu pude obter as informações, está tudo isso acontecendo na Rússia. Agora o pessoal comenta, mas é castigo, é a mão de Deus que está pesando.
Não sei, não posso afirmar, mas se é apenas coincidência, são coincidências muito estranhas. Então, tudo isso está acontecendo em Israel e no Irã, na Rússia. Isso sem contar que o Irã foi grandemente decepcionado, porque lançou um grande ataque contra Israel e não aconteceu nada. E Israel, digamos, se foi Israel, conseguiu penetrar no Irã, lá no seu território, e tirar de circulação aquela figura que parecia impossível de isso acontecer, mas aconteceu. Então, fica aqui esse comentário e mostrando que tudo isso está acontecendo em Israel, no Irã e na Rússia. Mas o que tem a ver com o comentário bíblico? Olha, tanto Israel como o Irã, como a Rússia e muitas outras nações estão no radar das profecias. E nós que estudamos essas coisas, estamos de olho e observando o que está acontecendo. Que Deus te abençoe ricamente e muito obrigado por ter ficado até o final dessa gravação.